Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Vida Pós-Culto. Eu me chamo Edson Vargas e a proposta desse canal é aprendermos juntos a manifestar uma vida cristã fora do prédio da igreja. Bem, você já ouviu falar sobre o Deus Mãe ou a Mamãe do Céu? Essa semana a comunidade cristã aí foi pega de surpresa por um vídeo de um pastor chamado Ed Renekiewicz, aonde ele vai se referir a Deus como o Deus Mãe ou a Mamãe do Céu. E aí, eu queria dizer para você uma coisa, que não tem mais uma vida mais maravilhosa do que você perceber-se, assumir-se, repousando no colo do Deus Mãe, no peito do Deus Mãe, e ficar ali. Como um lugar onde você vive, não é onde você vai de vez em quando, você vive. E de vez em quando você experimenta coisas na sua vida que são surpresas da Mamãe do Céu. Um vídeo até engraçado. Enfim, pois eu também fui pego de surpresa, agora eu tô rindo, mas na hora eu fiquei bem chocado. Onde ele fala até sobre estar ali sendo amamentado pela Mamãe do Céu. Mas a pergunta importante que a gente deve fazer é: da onde foi que ele tirou isso, ou da onde isso vem? E a mais importante, inclusive, é o que a Bíblia realmente diz sobre quem Deus é. Hoje eu quero te convidar, então, a mergulhar comigo nesse tema, entender como que Deus se revela nas Escrituras, porque foi Deus que escolheu se revelar e eu preciso respeitar isso, foi Ele que se revelou assim, e como que Jesus, o nosso maior exemplo, não é, sempre chamou a Deus. Então, se você já se perguntou sobre essa ideia de Deus Mãe, ou quer saber qual é o papel da paternidade divina, então fique comigo até o final desse vídeo, porque esse vídeo vai trazer aí um pouco de clareza bíblica para nós. A primeira coisa que nós precisamos entender é sobre a associação e metáforas humanas que nós damos a Deus. Não é? Ao longo da história, o ser humano ele sempre usou metáforas ou características humanas de coisas terrenas para descrever a Deus, não é? Pois a nossa linguagem, a nossa compreensão são muito limitadas, porque nós conseguimos inclusive explicar atributos de Deus. Por exemplo, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz, não é? Deus é guerreiro, Deus ele é verdade, Deus é luz. Porém, explicar a persona de Deus, como diz a canção, ninguém explica a Deus. E por isso o ser humano dá atribuições humanas ou terrenas a Deus para tentar explicar, para tentar definir quem Deus é. Deus é descrito com muitas figuras que representam características terrenas. Por exemplo, Deus é fortaleza, Deus ele é refúgio. Você vai ter versículo na Bíblia que vai dizer que Deus é como uma galinha. Mas Deus é galinha? Deus ele é uma fortaleza? Deus ele é um refúgio? Não, isso é só para que a gente possa entender características ou atribuições de Deus, não é? Mas isso não muda a natureza de Deus, pois ele está acima das nossas limitações humanas. Em Isaías capítulo 55, no versículo 8 e 9, vai dizer o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Esses versículos só vai reforçar que Deus não é limitado pela nossa compreensão. Então nós precisamos entender Deus na perspectiva bíblica, não é? Qual é a imagem que Deus escolheu se revelar, como ele decidiu se revelar. Em toda a Bíblia nós vamos ver Deus sendo referenciado como Pai. Esse termo não é apenas uma metáfora, tá? Mas é realmente
uma característica ou é uma revelação dada por Jesus. Ele nos ensinou, por exemplo, a orar em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. O que indica que essa é uma relação central na fé cristã. Bem, então o Pai ele vai representar aí cuidado, provisão, disciplina, amor, todos os elementos que Jesus usou para revelar a natureza de Deus. Em Salmos, capítulo 68, versículo 5, vai dizer o seguinte: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. E em Isaías, capítulo 64, versículo 8, vai dizer o seguinte: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. E em Romanos, capítulo 8, versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio da qual clamamos: Abba, Pai, e não Mamãe do céu, não é? Existem versículos que vai comparar Deus com uma mãe? Há sim passagens onde Deus é comparado a uma mãe em algumas características, mas não como uma definição da identidade de Deus. Essas passagens vão mostrar aí o cuidado, a compaixão, a proteção de Deus, são traços associados aí ao papel materno. Em Isaías capítulo 66, versículo 13, vai dizer o seguinte: Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. E também Isaías capítulo 49, versículo 15 vai dizer: Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê que ainda mama ou não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Essas comparações aí vão reforçar que Deus tem um cuidado pleno, mas não redefine a identidade dele. A identidade de Deus como Pai. Ele é Pai. Então a comparação aqui ela é usada para ilustrar o amor de Deus e não para mudar a imagem paterna, que já foi revelada. Então é muito claro, assim, é de uma clareza gigante, que nós vemos na sociedade atual um movimento que busca aí desconstruir algumas imagens tradicionais, principalmente a imagem paterna. O que nós podemos ver é uma influência em uma tentativa de reinterpretar Deus como uma mãe, ou como um ser de um sexo feminino. Não que Deus tenha sexo, mas Deus se revelou como Pai. Não que Deus seja homem, mas é uma atribuição masculina. E eles tentam enfatizar Deus ou trazer uma feminilidade, deixar Deus mais feminino. Então a ideia do Deus Mãe não começou agora. Começou a aparecer com as correntes teológicas aí liberais ou também progressistas, que tentou atualizar, ou modificar a linguagem aí usada para falar de Deus. Esses movimentos defendem que Deus possui traços maternais, tá entendendo? Então é melhor ou é válido também chamá-lo de mãe. Então alguns teólogos modernos começaram a usar aí metáforas maternas para se referir a Deus, argumentando que isso reflete mais diversidade, embora essa interpretação não esteja em alinhamento com a tradição bíblica e também com a parte histórica cristã. Inclusive o Ed é dessa linha aí progressista, e por isso essa tentativa de dar a mamãezada em Deus. Deus não é mãe, gente, Deus é pai, tá certo? Essas pessoas elas têm uma dificuldade aí de associar a paternidade de Deus
porque eles comparam a paternidade de Deus com algumas paternidades, algumas não, infelizmente, é a maioria das paternidades terrenas, né? Principalmente na periferia ou em lugares carentes, não é? Você vai ver as famílias, ou os pais abandonaram essas famílias, ou são pais abusivos, ou são pais totalmente ausentes da família. Pais que não são exemplos. O problema é eu querer pegar essas características e falar Deus não é assim e por isso ele não é pai. Não, na verdade Deus não é assim. Eu tenho que que olhar para Deus e ver como eu devo ser. Ah, você quer ser Deus? Não. Mas eu como pai, eu preciso entender que eu tenho que me inspirar em Deus, no seu cuidado, no seu amor, não é? No seu zelo. Então, não ao contrário, eu não tenho que olhar a Deus e olhar a paternidade terrena e falar, Deus não é isso. Realmente Deus não é, mas o exemplo maior é o exemplo de Deus. Então eu como pai devo olhar a Deus e não ao contrário. Então, infelizmente, essas pessoas são frustradas com a imagem paterna e tentam desconfigurar a identidade de Deus. Então a Bíblia vai enfatizar aí o papel de Deus como pai. E é essa paternidade que vai nos oferecer segurança, vai nos oferecer uma autoridade amorosa, tá certo? Um relacionamento pessoal que Jesus demonstrou. Então alterar essa imagem pode trazer complicações ou implicações muito profundas, perigosas para a fé cristã. E como seguidores de Cristo, nós precisamos ter Cristo como a nossa principal referência. Então a forma como que ele se relacionava com Deus, Jesus ao longo de toda a vida sempre chamou Deus de Pai. Perdão. João capítulo 10, versículo 30, ele vai dizer, eu e o Pai somos um. E na oração do Pai Nosso, Jesus vai começar ela nos ensinando a chamar Deus de Pai, não é? Pai Nosso que estás nos céus. Então, ao seguir Jesus, nós vemos que ele nos guia a um relacionamento pessoal e íntimo com Deus como pai, não como mãe, reforçando a importância de manter essa imagem central. Embora seja muito importante nós reconhecermos as muitas formas de como Deus cuida de nós, a imagem de pai é fundamental na revelação bíblica. E é como Jesus nos ensinou. Então nós cristãos, nós temos entendido tradicionalmente a se relacionar com Deus como pai. Então usar características e atribuições maternas para Deus não pode mudar a identidade de Deus. Deus nos ama mais do que uma mãe, mas nunca deixou de ser pai. Ser pai é a identidade de Deus. Entenda que o maior exemplo terreno que nós temos de amor realmente é uma mãe. Uma mãe deixa de comer para dar para o seu filho, uma mãe deixa de vestir para vestir o seu filho, uma mãe abre mão do sono, mas não podemos desqualificar a imagem de Deus Pai por conta de pais ruins. O que nós precisamos entender como pais é que nós devemos nos espelhar ou nos inspirar em Deus como Pai. Por isso, eu peço a você, busque um entendimento baseado nas Escrituras, para que falsos ensinos não abalem a sua fé ou até mesmo te confunda, e também para preservar a revelação que Jesus nos trouxe, que é muito mais importante do que uma interpretação qualquer de um líder religioso. Lembre-se do que o apóstolo Paulo nos disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja
amaldiçoado. Entenda, se você está em um ambiente ou em um lugar onde a liderança diz: eu tenho uma revelação nova do Evangelho, ou Deus me revelou algo novo, cuidado, porque a palavra já está revelada. É claro, eu entendo que nós precisamos de pessoas mais experientes, de pessoas mais experimentadas, para poder compreender melhor a palavra de Deus, mas não existe nada novo para ser colocado lá, tá certo? Entenda isso. Deus não é mamãe do céu. Deus é o nosso Pai, o Abba Pai. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu tenho um convite a te fazer. Se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, ative o sininho para que você possa receber a notificação toda vez que eu colocar um vídeo novo e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Valeu!